Olá, queridos irmãos, amigos da Escola de Líderes aqui da Plaque, que alegria poder falar com você. Estou muito feliz por essa oportunidade, né, de estar com você para tratar de um tema muito relevante para a vida da igreja, para a nossa própria vida, né, que é teologia da família. Então, para que você entenda todo o material que eu vou apresentar, você fique tranquilo que a equipe técnica vai escrever as coisas mais importantes aqui no vídeo, mas a base de tudo que eu vou dizer não está na minha cabeça, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, tá? Então está na Bíblia, eu vou te colocar as passagens bíblicas daqui a pouco, nesse livro fantástico, Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja do Sétimo Dia, ok? Fantástico esse material. E aqui o material mais completo, que é o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Aprofunda mais, vai um pouco mais além, mas é com esse material aqui, especialmente com a Bíblia, claro, né, irmãos? Com a Bíblia, isso aqui já é suficiente para você entender, tá bom? Então, o que eu vou dizer aqui, nessa aula, vamos dizer assim, nessa conversa, não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. É o que a Bíblia nos orienta, ok? Será uma grande alegria. Então, para a gente começar, os textos da Bíblia, não dá para ficar repetindo o tempo inteiro aqui, porque o tempo é curto. Então eu usei Gênesis 2, 18 a 25, Marcos 10, 7 a 9, João 2, 1 a 11, 1 Coríntios 7, 2 a 5, Provérbios 5, 18 a 19, Cantares 6, 3, 2 Coríntios 6, 14, Efésios 5, 21 a 23, Hebreus 13, 4, entre outras que eu vou citar aqui, tá bom? A base bíblica, ok? Para a gente começar a falar sobre família, não é? É desafiador você querer falar sobre família e não falar um pouquinho sobre casamento, né? Porque como é que eu vou falar sobre família se a família começa no casamento? Uma nova família, ela começa, esse domingo passado eu fiz um casamento, né? E quando terminei o casamento, eu falei, agora que temos uma nova família, um novo núcleo familiar. Apresentei o casal que tinha, assim, recém-casado naquele momento, né? Então, na introdução desse livro aqui, do Nisto Cremos, na introdução desse assunto, né, que é a doutrina 23, ela vai falar, eu copiei aqui uma afirmação, na página 370 diz assim, ó, Davi, coloca para nós aí na tela. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o seu cônjuge, e só deve ser assumido entre um homem e uma mulher, que partilham da mesma fé, mútuo amor, honra, respeito, responsabilidade, constitui a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor, a santidade, a intimidade, a constância da relação entre Cristo e a sua igreja. Olha que coisa interessante, não é? Então eu peguei esse tema, essa afirmação do Nisto Cremos, página 370, e extraí algumas coisas fundamentais sobre o casamento. Quer ver quais são? Número 1, é símbolo da relação que Deus quer ter com o cristão. Então, do jeito que Deus quer ter com o cristão, Ele quer que a nossa vida no casamento seja um símbolo disso. O ponto 2 que eu quero chamar a sua atenção é embasado no amor e respeito mútuo. O homem e a esposa devem amar-se mutuamente, como diz no livro de Efésios 5, 31, coloca assim, o marido deve amar a sua esposa, a esposa respeitar o marido. É a mesma atributo com duas faces diferentes, como uma mesma moeda, amor e respeito. Agora, o ponto 3 que eu extraí dessa afirmação é que o casamento cristão adventista, ele é heterossexual. Deus criou no Éden homem e mulher. Então, homem e mulher é o padrão que o Senhor criou para que eles pudessem avançar se complementando em toda a sua intimidade. O ponto número 4, eu vou chamar de atenção para a monogamia. É um homem e uma mulher. Não são vários homens e uma mulher, várias mulheres e um homem. Não é nessa. Isso até aconteceu na Bíblia, mas não foi da vontade do Senhor. Não era o ideal de Deus. Isso trouxe muitos problemas. Mais um ponto para chamar a sua atenção: o vitalício. O plano ideal é que o casamento seja para sempre, para toda uma vida, né?
toda uma vida. Vai acontecer com todos? Talvez não, mas o ideal de Deus é dessa forma, ok? Exclusividade e pertencimento mútuo, né? A sexualidade, a intimidade, o relacionamento, a vida é partilhada de uma forma exclusiva. As emoções, o corpo, o que quer que seja, de uma forma exclusiva. Cantares 6,3 fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma coisa importante que o texto chamou a atenção também é que devem professar a mesma fé. Porque se o casal professa fé diferente, será um grande problema para eles e para os filhos, né? Porque os valores poderão ser diferentes, os princípios, a forma de viver ser diferente, isso vai desarmonizar o casamento. E como humanos, já temos as nossas próprias dificuldades do temperamento, das características culturais onde cada um nasceu. Eu nasci no Amazonas, né? É um jeito de ser aquele povo. Minha esposa é paulista, é um outro jeito de ser. Né? Então, essas coisas já causam, né, ajustes. Agora, com essas outras questões, como, por exemplo, professar fé diferente será um grande problema. Não é orientação, não é a vontade, nem a recomendação bíblica para a nossa vida. Percebe que o casamento, eu queria chamar a sua atenção, é a relação na dimensão humana que mais trará consequências eternas para essa vida também. Né? O que mais pode gerar problemas para a nossa vida? Um casamento mal sucedido, um casamento onde as coisas não avançaram bem, que partiu para violência, para traições. Né? Então nada nessa vida, né, na dimensão humana, é a relação mais complexa, mais bonita, de mais consequências eternas para o bem. A gente sempre acha que consequência é coisa ruim, né? Não, para o bem ou para o mal. Né? Então eu queria chamar a atenção aqui da liderança para gastar tempo com os mais jovens, com os solteiros, né? Dar orientação, estimular a participar nos cursos de noivos, né? Conversar com eles, orientá-los. Né? E os mais jovens que, por exemplo, podem estar me ouvindo também, busque orientação. Leia a Bíblia, converse com pessoas experientes, busque seu pastor. Para quê? Para que você possa acertar na decisão e na construção dessa relação do casamento que vai dar origem a uma nova família, ok? Ninguém está livre de errar. Então, quanto mais informação você buscar, mais tempo você gastar orando, mais fácil vai ser você acertar e avançar. Porque a Bíblia vai te dar orientações muito seguras para você avançar nessa direção, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Né? Então, eu já disse para você que o casamento é o início de uma nova família que está começando. Aí fiquei pensando, né? O que eu podia dizer? Aí quando eu estava estudando esse material, eu peguei uma outra afirmação desse livro, né, na crença que trata sobre família, e na página 382 eu achei assim uma afirmação muito relevante, muito abrangente, muito importante. Veja só, depois de haver criado Adão e Eva, Deus lhes concedeu domínio sobre todo o mundo. Gênesis 1:26 e 2, o verso 15. Eles construíram a primeira família. Então, o primeiro casal, antes de ter filho, já era família. Então, né, pastor, não tem filho. Não importa, não tem filho, é uma família. Okay? Juntou o casal, começa ali uma nova família. E às vezes as pessoas de mais idade, que estão sozinhas, solteiras, ela também, né, ela é a sua família. Ok? Constituíram ou construíram a primeira família, a primeira igreja. Percebe que a igreja é composta de famílias e assinalaram o começo da própria sociedade. Então, tudo que você conhece começou num casamento e começou com a primeira família. Assim foi a sociedade construída sobre os alicerces do matrimônio e da família. Pelo fato de serem os únicos habitantes humanos da terra, Deus lhes ordenou: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Então, eu fiquei pensando em algumas coisas interessantes. Quais são as razões, né? Por que devo ter uma família? Quais são as razões? Para que serve uma família? Qual é a utilidade dela? Qual é o plano, o que Deus tinha na cabeça quando Ele imaginou, não é, o casamento
e a família. Então eu peguei 3 coisas para o casamento e sete razões para a família. Vamos lá então? Vamos lá. Razões para o casamento e família. Número 1, companheirismo. No Gênesis 2,18 fala assim, não é bom que o homem esteja só. E foi tão interessante que antes de Deus apresentar Eva, de Deus criar Eva, como você conhece a história, né, da costela de Adão, Deus pediu para que Adão desse nome para os animais. E Adão, ao dar nome para os animais, ele percebeu que ele tinha companhia dos animais, estavam perto dele, próximo deles, mas esses animais não teriam a plena relação que ele precisava. Ele precisava de uma relação muito mais profunda, que pudesse falar a mesma língua, que pudesse ter os mesmos sentimentos, que pudesse ter uma compreensão mais clara. Então Deus permitiu. Não é permitiu, ele estrategicamente fez isso para que Adão percebesse a real necessidade que ele tinha de uma companheira, de uma companhia, alguém que lhe fosse idôneo. Então ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então o motivo número 1, porque Deus criou o casamento e a família, é que ele nos criou com uma necessidade de dar e de receber, de compartilhar e receber o compartilhamento. De dividir, porque o amor de Deus está embasado no dar, né? Não no receber, mas no dar. E é muito bom quando nós podemos receber também. Então, companheirismo seria o ponto número 1, necessidade de companhia para avançar, para dividir e para crescer, ok? A função número 2, ou a razão número 2, porque Deus criou a família, assim, tinha que encher a terra. Deus podia ter criado a terra já cheia, né? Os animais, criou muitos animais. Agora o homem e a mulher criou apenas um casal. E deu a eles a tarefa de encher a terra. Deus fez o homem e a mulher fecundos, prontos, próprios, né? Ajustados com tudo, com todos os detalhes necessários para que eles pudessem encher a terra. Então Deus criou o casamento para que com responsabilidade, com amor, com compromisso, aquele santo casal, naquele momento do pecado, pudesse compartilhar. O mais interessante é que Deus não deu essa tarefa para os anjos, né? Os anjos não, pelo que a gente lê, não entende, não se multiplicam. Deus os criou. Agora a nós Deus deu a tarefa, a linda tarefa, né? E nos deu também a potencialidade, né? Nos deu assim a alegria de poder compartilhar a vida, que não é nossa, a vida é dele, mas nos deu esse poder de compartilhar a sua própria vida. Então, a outra característica da família é reprodução. Claro que hoje em dia o povo tem que ir com calma, vai devagar, né? Não precisa mais encher a terra, vamos devagar, tá bom? O ponto número 3 é que Deus precisava, ou queria, que o homem se sentisse satisfeito sexualmente. Pastor, por que Deus colocou o sexo, né? Por quê? Porque o sexo, ele une as pessoas. O sexo, ele nos coloca juntos na mesma tarefa, na situação aqui de procriar os filhos, podia ser também assim, ó, não vai ter prazer, né? Não vai ter prazer. As pessoas, né, quem sabe, nem viveriam tão perto uma da outras. Quando o Senhor colocou o sexo e o prazer sexual, a intenção de demonstrar amor, bondade, alegria, não é? Prazer de fato, não é? Porque uma vida sexual, segundo a vontade do Senhor, nos critérios que já colocamos, não é? Ele vai sentir prazer, e esse prazer sexual ele é tão bom e tão poderoso quando é vivido dentro dos critérios que Deus colocou, que as pessoas se tornam cada vez mais unidas, mais próximas. Você que é casado, que está me ouvindo, sabe quando a vida sexual está bem ajustadinha, não é? A vida sexual está sendo prazerosa para o homem e para a mulher, o que acontece? Eles estão mais perto, mais íntimos, querem estar mais conectados. Então o ideal de Deus era que essa satisfação sexual unisse todas as dimensões da relação humana. Por isso que o sexo vem depois do casamento. Okay? Essa satisfação sexual depois do casamento. Para quê? Para que antes seja envolvido espiritualidade, não é? Emoção,
as finanças, né? A dimensão intelectual, a razão, envolvidos, para depois envolver esse tema da sexualidade, porque isso pode gerar, ou vai gerar mais intimidade, mais proximidade, mais responsabilidade, porque junto com ela virão também os filhos, ok? Então a formação de vínculos afetivos, físicos, emocionais e sobretudo espirituais, ok? Vou aqui fazer uma ressalva. Quanto mais o casal ora, não está aqui, está na experiência. Quanto mais o casal gasta tempo orando, melhor será a vida sexual. Então, hashtag, como diz o povo, hashtag fica a dica. Ore bastante com a sua esposa, com o seu marido, e sua vida vai melhorar em todas as dimensões, incluindo a dimensão sexual, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Quais são as razões por que Deus pensou na família? Transmissão dos valores bíblicos e discipulado. O plano do Senhor é que os nossos filhos avancem para a eternidade. Agora, para que isso aconteça, eles precisam aprender, porque eles não nascem sabendo. Não é? Quando o Provérbios 22:6 fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Por que diz ensina a criança? Por quê? Não sabe por quê? Porque a criança não sabe, é só por isso. Ela não sabe, ela não nasce sabendo. Então nós como pais teremos a alegria de ensinar, de transmitir os valores e princípios da eternidade para os nossos filhos. E isso não é fácil, isso é desafiador. Deuteronômio, toma nota aí, 6, de 6 a 9, diz assim, que todas essas verdades que eu te ensino, eu te ordeno, coloca no teu coração, ensine com persistência, com paciência aos seus filhos. É fácil? Não, não é fácil. Requer compromisso, responsabilidade, paciência, tempo. Mas o plano do Senhor é que você colabore na construção de caracteres para a eternidade. Como que eu faço isso? Então, a própria Bíblia ensina em Deuteronômio 6. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-a na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Quase assim, quando você vai sair para fora, viva essas verdades bíblicas lá fora. Quando você volta para dentro de casa, viva dentro de casa. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil viver e ensinar pacientemente alguém que está lá fora. E é desafiador muitas vezes, dentro da intimidade da casa, a gente ensinar os nossos filhos. Porque você está mais cansado, com menos paciência, né? Você tira as máscaras, então pode ser um grande problema. Então aqui há uma ordenança. Ensina. Coloca, leia a palavra, põe no seu coração, depois na sua cabeça, depois partilhe com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, mas especialmente com os seus filhos. Trabalhe com perseverança, com persistência, com amor, com respeito, para o discipulado. A gente fala tanto discipulado, o que é discipulado? É você viver as verdades da Bíblia na sua casa, na presença da pessoa que você quer ensinar. Você é perfeito? Não, também não sou perfeito. O discipulado, tomar a palavra, viver a palavra, como está no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 24 até o verso 27, 24, 25, 26, 27, é isso mesmo, vai ensinar que o homem que lê a palavra, o ser humano, o indivíduo que lê a palavra e pratica a palavra, a sua casa, a sua família terá problemas, lutas, desafios. Lembra do texto? Vai subir a água, vai chover forte, o vento vai soprar, a casa vai tremer, mas ela não vai cair, porque está firmada sobre a rocha. E a rocha é conhecer as verdades da Bíblia e praticá-las. Porque o texto também fala que quem lê as verdades da Bíblia, mas não pratica na sua casa, vê lá o texto, a casa caiu. Por quê? Porque ele não viveu as verdades, como diz o texto, sentando, deitado, andando pelo caminho, todo o tempo, vivendo a verdade, ok? Os pais são os primeiros e principais mestres dos seus filhos. E as crianças têm o seu caráter formado até 7 anos. Não é? E com
com muito mais propriedade até 3 anos, mas até os 7 anos. A influência da escola será muito menor. Né? Mas alguns já estão na creche, aquela coisa. Então, o pai e a mãe têm que entender que é responsabilidade dele ser os mestres principais, porque só você tem o foco, não é, para a eternidade, para os seus filhos. Em casa, os filhos devem aprender os princípios e valores da vida, do dia a dia, mas sobretudo da eternidade. É lá na sua casa, na minha casa, no seio da minha família, que os nossos filhos, Deus sonhou, aprendessem o caminho do céu. Sabe como chama isso? Discipulado da família, discipulado da paternidade, da maternidade. Esse é o discipulado mais forte e mais poderoso. Ok? O próximo item, que é o item 5, vai tratar sobre socialização dos filhos. Né? Porque nós somos seres sociais, ok? E essa socialização vai acontecer de várias formas, né? Tem a escola, tem a comunidade, tem a vizinhança, vai acontecer. Mas o papel preponderante de ensinar de fato como lidar com as pessoas, consigo e com o mundo, é tarefa da família. Deus nos criou seres sociais e devemos aprender isso dentro de casa. Sabe por quê? Porque numa família cristã, vai ter valores que lá fora não tem, o respeito ao outro, o respeito à propriedade do outro, o que eu vou dizer, como vou me expressar, como vou lidar com a minha contrariedade, como vou lidar com a necessidade. São tantas coisas, seres sociais, não, é muita coisa, a necessidade do outro, a minha necessidade, o espaço do outro, meu espaço, a verdade que tem que ser dita, como devo me relacionar no trabalho, na vizinhança, com outras crianças, e tudo isso é formado quando somos crianças. Depois você aprende, melhora, ajusta e tal, algumas coisas, mas a formação básica é de estar lá na casa. Né? Então, em casa, os filhos devem ser ensinados a compartilhar, a respeitar, a si, ao outro, a observar e atender necessidades de si, mas especialmente dos outros. As virtudes do bem viver em sociedade devem ser modeladas no seio da família. Não é como você quer, não é do seu jeito, é como está no item anterior, segundo as ordenanças do Senhor. Lembra que o pai e a mãe eles estudam a palavra para descobrir a verdade, para viver a verdade, para ensinar os filhos. Então, essa relação social que eu vou ter com o outro, ela é fundamental para a construção de uma sociedade sadia e até para que a minha influência possa ser positiva sobre o outro. Então, não vou me relacionar com o mundo e com os demais como eu quero, do jeito que eu penso que é certo, mas como a Bíblia me orienta, e isso se aprende onde? No seio da família. Essa é uma tarefa primordial da família. O próximo ponto que eu anotei aqui, que eu extraí da leitura desse material, é a questão de refúgio e proteção. O mundo é desafiador, o grande conflito está aí, as lutas são tremendas. E quando tudo fica complicado, fica difícil, o meu filho, a minha esposa, o meu marido devia ter um lugar seguro para correr, para vir, para descansar, para se protegido diante das angústias emocionais, pressões sociais, os desafios da própria vida. Família, casamento e família, especialmente a família, é um lugar de refúgio, de proteção. Né? E aqui, quando eu estava fazendo o tema, falou um pouquinho sobre Noé, né? Em Gênesis 6, 18 a 7 a 1, tratando de Noé. O refúgio foi dentro da arca, o refúgio foi na família, o refúgio foram eles que ofereceram proteção, cuidado e segurança um para o outro. Né? E até por sermos seres do mesmo sangue, né? Do mesmo lugar, do mesmo ninho, da mesma casa, né? Depois que formamos ali o nosso casamento, deveria ser um lugar, eu vou mudar a palavra, deveria ser um lugar de segurança emocional, de segurança física, de segurança psicológica, de segurança espiritual. Às vezes não é. Então você e eu temos que cuidar disso, que nesse refúgio de proteção e seus que todos precisam ter, a gente imagina que devia ser a casa, mas nem sempre é. Então, o sonho de Deus, no ideal de Deus, é que fosse um lugar de refúgio, de segurança, onde as pessoas pudessem abrir seu coração,
dizer sem medo, dizer sem ficar se protegendo, um lugar onde eu pudesse ser quem eu sou de verdade, onde eu fosse aceito, fosse amado, onde esse lugar me comunicasse esperança, amor, respeito, aceitação, onde minhas dúvidas podem ser colocadas com tranquilidade, né? Onde as minhas aspirações podem ser ditas sem julgamento, onde as minhas decepções que eu vou enfrentar, os meus erros da vida possam ser atendidos com amparo, com afeto, com amor, com orientação segura, com advertência também, com admoestação, mas recheada, permeada de amor, de respeito, de aceitação. Onde eu pudesse me sentir sem temor e tivesse a segurança que eu não serei traído. Olha que coisa fantástica, né? Quem não tem uma família, um lar assim, vai sofrer muito mais do que deveria. Então o ideal de Deus é que esse lar, essa família providencie isso, né? Para que nós possamos avançar e vencer, porque temos um porto seguro, né? Nós temos ali um lugar para onde nos refugiar no momento de angústia, desespero e dor. Olha que coisa tremenda, hein? Coisa fantástica. Como Deus é perfeito, não é? Como Deus é perfeito. E continuando na leitura, eu tirei mais um detalhe. Esse é amor e cuidado aos anciãos, vós e avós. Não é o ancião da igreja, né? Que às vezes é um jovem que é ancião. Uma coisa interessante também é coloque jovens na liderança da igreja, no ancianato, né? Para poder contrapor, você aprender com ele e ele aprender com você. E temos um equilíbrio bem legal na liderança da igreja. Então, cuidar dos anciãos. É uma pena, é um desespero ver que anciãos, né, estão aí sendo abandonados, jogados às traças. Se essas pessoas, né, foram pais, avós que cuidaram, protegeram, trabalharam, se doaram, é tarefa da família, vou repetir, da família, dos filhos adultos, dos netos, dos bisnetos, criar um lugar de segurança e amparo para essas pessoas. E pensa como será, pensa como é a vida de alguém que está sozinho, sem amparo, né? A lei está até pressionando e apontando e dando direcionamento e dando disciplina, ordenamento sobre esse assunto, porque os anciãos, é tarefa nossa, de cada família, proteger, cuidar. Os pais devem ensinar os seus filhos a cuidar dos anciãos, dos vovôs, das vovós, né? Já que estamos numa conversa aqui, né? Eu já sou vovô, né? Tem essa carinha de menina aqui, mas sou vovô já. Vai chegar uma hora que eu já vou perder as forças, como todo mundo. E a família foi estruturada para que eu tenha meu momento de aprender, de ser cuidado, de crescer, de ter a minha autonomia, de avançar e depois cuidar daqueles que cuidaram de mim, com afeto, com carinho, com respeito, com assistência, com tudo aquilo que aquele ser, né, aquele pai, aquele vô, aquela avó merecem de cada um de nós. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui, que a gente esquece, é cuidar dos solteiros, olha bem para mim aqui, solteiros e solitários, tirei desse livro aqui, dos solteiros e dos solitários, porque algumas pessoas não vão casar, não se sentem aptos, não querem, não são obrigados a casar, não são menores do que o que casou, não é maior, não é melhor, não, ele só simplesmente não casou, né? Estão solteiros, às vezes avançam na vida. Essas pessoas solteiras, ou solitárias, a família deve ser esse amparo, esse porto seguro, esse lugar de atenção, de carinho, de afeto. E às vezes porque a pessoa não casou, né, ou porque está sozinha, aí a família não dá atenção, não convida, acha que não vai se sentir bem. Pelo contrário, convide, chame, busque, cuide. Não está aqui, mas eu vou chamar a atenção para os casais que não querem ter filhos, né? Eu acho que isso é uma liberdade que cada um tem, né? Não é menor do que maior do que o outro, mas há um desafio, porque essas pessoas vão chegar numa idade avançada e não vão ter ninguém para olhar por elas, talvez.
porque os seus parentes estarão também numa idade avançada, um pode cuidar para o outro, e a tarefa dos filhos, que é nesse momento cuidar das pessoas de mais idade, essas pessoas que decidiram não ter filhos, tem que pensar com carinho. Não estou dizendo que você deva ter ou não deva ter, porque vai chegar um momento que hoje muitos não querem ter filhos. E eu digo assim, olha, a decisão é sua. Qual que é o problema? É que essa geração, quando chegar lá na frente, muitas vezes vai ter que lidar com a solidão extrema e absoluta. E sem ninguém, talvez, para cuidar dele, para dar a atenção que ele merece, para dar para ele o atendimento às suas necessidades de saúde, emocionais, físicas, espirituais, todas as necessidades que o ser humano tem quando chega nessa fase do ancionado, de ser um ancião, não um ancionado da igreja, mas ser uma pessoa já que está envelhecida e envelhecendo. Ok? Então, responsabilidade da família, cuidar dos solteiros, dos solitários. Afeto, carinho, atenção, respeito. Ok? Identidade de gênero. É na família que as crianças aprenderão a identidade de gênero, né? É no lar, com todas as intenções que ocorrem, interações, que ocorrem entre pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, que constitui todo o sistema familiar, é que as crianças vão aprender a conduzir-se, a comportar-se, não é? A como lidar como homem, como lidar como mulher no contexto da sociedade, porque lá fora, na sociedade, nos dias de hoje, ele vai ser incentivado a não ter nenhum tipo, né, de marca ou de características. Não, tudo é preconceito. Não é preconceito. Deus criou homem, Deus criou mulher. Eu vou respeitar as pessoas que decidiram, né, optaram de uma outra forma para a sua vida sexual, seu gênero sexual, ok? Mas no contexto que estamos falando aqui, né, de uma família, de um casamento cristão adventista, nós cremos, e aqui estão as referências da Bíblia, que nascemos homem e nascemos mulher. Pelo pecado, pode ser que haja distúrbios, pode ser que haja para alguma pessoa, claro que pode ser que aconteça, mas é na família, é no dia a dia da casa, que os adultos devem olhar para as crianças e ensinar a beleza de ser homem, a beleza de ser mulher, a beleza que cada sexo tem, a posição, a forma de ação corretas e apropriadas. É responsabilidade também, eu vou chamar a sua atenção, da família proteger as crianças, especialmente as crianças, de abuso sexual e de violência física, sexual, violência emocional, psicológica. Então, a família vai dar tanto o direcionamento, o suporte, o ensino para os aspectos da sexualidade da criança, como cuidado e proteção, tanto para a sexualidade como para a sua integridade física. É papel da família. E quase sempre a violência e o abuso acontece por pessoas perto de você. Então eu vou chamar aqui sua atenção. Às vezes é o próprio pai, raramente é a mãe, mas pode acontecer, um irmão mais velho, mas quase sempre é um primo, um amigo da família, um tio, às vezes um próprio avô. Então é tarefa da família vigiar, cuidar, olhar, observar, criar esse ambiente de segurança para que as crianças possam avançar. Então, salvaguardar a segurança das crianças contra qualquer tipo de abuso é tarefa de quem? Da família. Da sociedade, claro, da escola, claro, mas primariamente da minha família. E por último, aqui não menos importante, desses 10 pontos, envolvimento com o serviço e com a missão. É na família que a criança vai aprender, que os filhos vão aprender, que às vezes a esposa vai aprender, que às vezes o esposo vai aprender com a esposa, ou os pais com os filhos sobre o serviço. Cada família, cada membro da família deve comprometer-se com o ID do Senhor. O ID de ensinar para outros as verdades da Bíblia. E é nessa hora que, como família, ensinamos outro, é nessa hora que nós mesmos aprendemos. Uma família forte, uma família que se envolve na missão. Uma família que vai estar fortalecida para avançar e vencer os problemas, é aquela família que as pessoas têm um olhar
para atender os outros, também espiritualmente, ensinando as verdades para os parentes, para os amigos. Então, colocar as crianças desde cedo no serviço, na missão, através dos vários departamentos e possibilidades que a igreja tem. Colocar os jovens nas atividades, por exemplo, como o Caleb e outras atividades que a igreja tem. Para quê? Para fortalecer nesse ser, nessa criança, no adolescente, no jovem, no adulto, essa beleza de servir na missão que não é da família, a missão é do Senhor. Ele convida a família a fazer parte disso, que a sua família pode dizer: Senhor, aqui estamos. Não sabemos fazer todas as coisas, mas o que nós sabemos fazer, o que nós podemos fazer, nós colocamos em tuas mãos a nossa casa e a nossa família. Preparar missionários é tarefa primordial também da família. E eu queria terminar com 2 pontos, que é a questão do papel do esposo e pai. As Escrituras atribuem ao pai e esposo a responsabilidade de ser o cabeça do lar e o sacerdote da família. Cabeça do lar, sacerdote da família. Quando você lê aqui o texto, você pode ler para encontrar mais referências, você vai entender que esse sacerdócio, essa liderança do pai e esposo, é embasada em amor, em serviço, assim como Cristo amou a igreja. Amar a esposa, amar os filhos, liderá-los com respeito, ouvindo o que eles têm a dizer, escutando quais são suas necessidades. Não somos donos da verdade. Por ser homem, por ser o pai ou o esposo, não sou melhor do que o outro. Eu tenho uma responsabilidade maior de liderar com amor, com respeito, com atenção, com carinho, com o coração e o ouvido aberto para ouvir o outro, para juntar tudo isso, não como eu quero, mas como a Bíblia me ordena. A Bíblia é sempre o direcionamento para isso, ok? Então, assim como Cristo demonstrou uma liderança gentil, que o conduziu à cruz, ao sacrifício, em atitude de serviço, assim deve o esposo proceder em sacrifício próprio. A regra de Cristo é sábia, é amorável. Quando pai e esposo cumprem suas obrigações para com a esposa e os filhos, como Cristo usou da sua autoridade para cuidar, proteger, amparar, não é? As nossas esposas, os nossos filhos serão amparados, cuidados, protegidos. Será uma grande bênção. Então, eu quero resumir numa frase. O esposo e pai têm a tarefa de viver dentro de sua família os atributos de Deus. Vou repetir. Você, como esposo e pai, tem a tarefa de aprender com Cristo cada dia e depois viver diante da sua família os atributos do caráter de Cristo. O mais bondoso, o esposo e pai. O mais responsável, o esposo e pai. O mais coerente, o esposo e pai. O que mais protege e cuida com respeito, o esposo e pai. Por quê? Porque eu e você temos a alegria e a responsabilidade de representar em casa, no casamento e na família, os atributos de Cristo. Esse é o meu grande desafio como homem. Papel esposo da mãe. A maternidade é a relação mais parecida com aquilo que Deus tem de amor para comigo. A melhor forma de demonstrar o amor de Deus é quando você vê, olha, percebe, sente o cuidado, o amor, a entrega de uma mãe. Um rei, na sua mais nobre tarefa, é pequeno diante da tarefa de uma mãe que está construindo, que está encaminhando um caráter para essa vida dos seus filhos e para a eternidade. Eu acho muito interessante o que diz em Provérbios 14:1. A mulher sábia, com a sua mão edifica a sua casa, e a mulher insensata, com a sua mão destrói a sua casa. Então, quando você como mulher ler a Bíblia, descobre o seu espaço, qual é a sua tarefa? Viver os atributos de Cristo em casa, porque você é a mão que modela o caráter e pode modelar inclusive o caráter do seu esposo, pode ajudar, colaborar de uma forma fantástica, porque a sua obra é para o tempo e para a eternidade. Que Deus abençoe você e nos encontramos em outro momento. Que a sua família e o seu casamento seja uma linda bênção. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima.